This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. agenciadepodcast.com.br. Como surgiu uma das civilizações mais importantes da história? Como que uma tentativa de crime colocou fim a um reinado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a origem e o desenvolvimento da monarquia romana. Esse episódio está inserido em uma espécie de série que eu quero fazer aqui no podcast. Já tem um episódio que conta a história de toda a civilização romana e tem um outro episódio que fala só do Império. Nesse episódio que você está ouvindo agora, eu vou falar do primeiro período da história romana, a monarquia. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que saber sobre a origem da monarquia romana e da própria criação dessa civilização é que essa sociedade se formou a partir da junção de vários povos que migraram para a Península Itálica. As razões dessas viagens para a península eram diversas, desde escassez de recursos até conflito entre povos. Os chamados povos indo-europeus estavam em um processo de migração por volta do século X e IX a.C., e os povos latinos, sabinos e etruscos conseguiram se estabelecer na região. Porém, a região já estava habitada por outros povos como os lígures e os sículos. Por muito tempo, houve uma fusão desses grupos estrangeiros com os habitantes mais antigos do local. Os que chegaram através das migrações passaram a ser chamados de italiotas. E dentro desse grupo, é possível identificar duas diferenças tanto de características quanto de território que foi habitado. Os etruscos se estabeleceram nas terras mais ao norte da Península Itálica e tinham características militares. Já os latinos se consolidaram no centro da península. E como vocês já devem imaginar, estamos falando do povo que deu origem ao idioma latim. Os etruscos passaram a conquistar os territórios mais ao sul, inclusive as cidades latinas. Porém, o sul da Península Itálica já estava habitada pelos gregos, na chamada Magna Grécia. Quando os etruscos e os latinos interagem com esses povos gregos e os conquistam, vamos ver mais uma fase da fusão cultural. E você sabe o que os gregos vão contribuir para essa cultura que estava se formando? Pois é, a mitologia. Vai ser a partir desse encontro que muitos elementos da mitologia grega serão adaptados para a futura mitologia romana. Bom, mas não serão apenas os deuses gregos que irão influenciar os romanos. Essa civilização que estava se formando vai usar uma mitologia para contar a história da sua formação enquanto povo. De acordo com a mitologia romana, existia um rei chamado Enéas, de origem grega, e que tinha relações sanguíneas com Aquiles, um herói da Grécia Antiga que teria participado da Guerra de Troia e o protagonista e maior guerreiro da Ilíada, de Homero. Enéas se casa com a princesa local e funda sua própria cidade, Alba Longa. Aproximadamente 400 anos depois, um herdeiro legítimo de Enéas, chamado Númitor, é deposto pelo seu irmão Amúlio, que toma o poder. Quando Amúlio se sentou no trono de Alba Longa, ele recebeu uma profecia dizendo que quando os filhos do seu irmão, Rômulo e Remo, crescessem, iriam destroná-lo, e assim Númitor voltaria a ser rei de Alba Longa.
Por esse motivo, Amulio ordenou que os seus sobrinhos fossem levados para a morte no rio Tibre. Os soldados que foram designados para essa missão não tiveram coragem de afogar as crianças e, por isso, as abandonaram nas margens do rio para que elas morressem sozinhas. De acordo com a mitologia, uma loba chamada Capitolina, que tinha acabado de ter filhotes, estava passando pelas margens do rio. Ela correu em direção às crianças e as resgatou. Além de salvar os gêmeos, a loba amamentou Rômulo e Remo. E é isso mesmo, gente. As duas crianças foram salvas graças a uma loba que as alimentou com o seu próprio leite. Essa lenda é tão importante que se tornou um dos principais símbolos de Roma. Após serem resgatados e alimentados pela loba, os gêmeos foram adotados por um pastor de animais chamado Fáustulus. Fáustulus não sabia da origem real das crianças, e por esse motivo, os gêmeos cresceram sem saber que eram herdeiros do trono de Alba Longa. Rômulo e Remo cresceram como dois camponeses normais, que plantavam e cuidavam dos rebanhos do seu pai. Rômulo e Remo se mostraram rapazes valentes e generosos, e não demorou muito para que eles se tornassem líderes locais. Eles se tornaram líderes locais em uma região de colinas, e é aqui que a mitologia se encontra com a história. Se por um lado a história desses irmãos gêmeos é usada para explicar como Roma foi fundada, a arqueologia nos mostra que Roma surgiu em uma região de 7 colinas: Aventino, Campidoglio, Palatino, Célio, Esquilino, Viminale e Quirinale. Essa parte das 7 colinas é fato, Roma realmente surgiu nessa região. Na vida adulta, os gêmeos descobrem a verdade sobre o seu passado e decidem vingar o seu verdadeiro pai. Ao vencerem o tio, eles têm a chance de liderar Alba Longa, mas qual dos dois faria isso? Eles começam a brigar entre alguns pontos e chegam à conclusão que devem fundar uma nova cidade em uma dessas colinas. Eles concordavam que a cidade deveria ficar entre as 7 colinas, mas eles brigavam para definir qual dessas colinas seria o destino ideal. Rômulo acreditava que o melhor lugar seria o Monte Palatino, enquanto Remo queria que a cidade fundada fosse no Monte Aventino. Os irmãos decidiram levar essa queixa para as divindades locais, e para isso, aguardavam um sinal como resposta. Os irmãos passaram a acreditar que o sinal viria em forma de pássaros, e Remo ficou muito feliz quando viu 6 pássaros passando no Monte Aventino. Para Remo, essa seria uma confirmação de que o local que ele escolheu era o que os deuses desejavam para a fundação da sua cidade. Os irmãos começaram a brigar por não concordarem com o local exato em que a cidade deveria ser construída. Rômulo, que sempre foi descrito na mitologia como alguém mais centrado, decidiu parar de brigar com o irmão e começar de fato a fundação da sua cidade. Ele juntou algumas pessoas para estabelecer as fronteiras e os limites da sua posse. Mais uma vez, os irmãos iniciaram um conflito, só que agora as coisas saíram do controle e Rômulo acabou matando seu próprio irmão, Remo. Em seguida, Rômulo fundou a cidade de Roma, no dia 21 de abril de 753 a.C., data considerada a de fundação da monarquia romana. A lenda de Enéas, Rômulo e Remo é muito importante para conhecermos a origem de Roma, mesmo sendo apenas um mito. Boa parte desse relato chegou até nós através da oralidade, ou seja, uma pessoa contando para outra. O primeiro registro escrito sobre Rômulo e Remo só veio a acontecer mais de 1800 anos depois da fundação da cidade, com o escritor Virgílio, no ano 19 a.C., em um livro chamado Eneida. Em geral, temos 3 fontes escritas para consultar essa história da origem da monarquia romana. Os escritores Tito Livio, Dionísio de Alicarnasso e Plutarco se dedicaram a escrever e contar as aventuras desses irmãos e como Rômulo deu origem a Roma. É claro que em cada um desses relatos existem diferenças aqui ou ali a respeito do que você ouviu. Mesmo assim, essas fontes também têm semelhanças. Uma delas é que estamos falando de uma história que tenta valorizar os eventos grandiosos. Quando falamos das batalhas que os gêmeos se envolveram, os autores escrevem esses conflitos de maneira épica, quase heróica.
De acordo com as lendas, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Seu sucessor foi um homem chamado Numa Pompílio, que era de origem sabina. Ele não queria aceitar o cargo, mas foi convencido pelo seu pai por achar que estaria servindo à vontade dos deuses. De acordo com os escritores romanos, o seu reinado foi marcado pela paz e pela prosperidade. Numa Pompílio reformou o calendário romano, o ajustando para o ano solar e lunar, adicionando também os meses de janeiro e fevereiro, até completar os 12 meses do novo calendário. Ele criou novos rituais religiosos e escolheu novos sacerdotes, os sálios, que adorariam o deus Marte. Ele organizou o território ao redor de Roma em distritos para uma melhor administração e repartiu as terras conquistadas por Rômulo entre os cidadãos. Numa foi lembrado como o mais religioso dos reis. Sob o seu reinado, vários templos para os deuses como Vesta e Jano foram construídos. A tradição conta que durante o governo de Numa, um escudo de Júpiter caiu do céu, com o destino de Roma escrito nele. O rei ordenou fazer 11 cópias do escudo, que foram reverenciadas como sagradas pelos romanos. Ele propagou a ideia de que era alguém bondoso e amante da paz. Durante o seu reinado, as portas do templo de Jano estiveram sempre fechadas, como uma demonstração de que não havia empreendido nenhuma guerra ao longo do seu mandato. Após 43 anos de reinado, o segundo rei de Roma morreu, deixando um legado de estabilidade política e administrativa. Em 673 a.C., Túlio Hostílio, de origem latina, chega ao trono. Esse terceiro rei já era mais parecido com Rômulo porque também era um guerreiro, uma vez que ele fomentou várias guerras contra Alba Longa, Fidenas e Veios, que foram derrotados e concederam a Roma novos territórios. Foi durante o reinado de Túlio que Alba Longa foi completamente destruída, sendo toda a população escravizada e enviada a Roma. Dessa forma, Roma se impôs à sua cidade materna como poder hegemônico no Lácio. Durante o seu reinado, o rei se envolveu em tantas guerras que quase não se relacionou com a religiosidade oficial que o rei anterior havia dado em Roma, o que levou, segundo as lendas, que uma praga se abatesse sobre Roma, que afetou muitos romanos, incluindo o próprio rei. Quando Túlio solicitou ajuda a Júpiter, o deus respondeu com um raio que reduziu a cinzas tanto o monarca como a sua residência. Seu reinado chegou ao fim, após 32 anos de duração. Durante os reinados romanos, a sociedade na Roma monárquica se organizou inicialmente a partir dos clãs. Nessas condições, cada membro de um grupo familiar possuía 2 nomes, por exemplo, Marco, Quineu e Tito, e um ligado ao clã, algo que nós chamamos hoje como sobrenome. Cada família era controlada por um respectivo pater familia, que exercia poder absoluto sobre a sua propriedade, seus animais, escravos, filhos e esposa. Baseado em seu poder, o pater familias tinha o direito de matar ou vender qualquer membro do seu grupo. Desse modo, mesmo adultos, os seus filhos não adquiriam autonomia legal até a morte do pater familias. Foi a partir disso que o termo patrício começou a ser usado em Roma, para se referir a uma camada social, fazendo referência àqueles que possuíam o maior número de rebanhos, terras e escravos, da mesma forma que a esses patrícios era dado o direito de exercer funções públicas, militares, religiosas, jurídicas e administrativas. Abaixo dos patrícios estavam os clientes, classe constituída por plebeus, escravos libertos, estrangeiros ou filhos ilegítimos, que se associavam aos patrícios prestando diversos serviços em troca de auxílio econômico e proteção social. Essa relação entre patrícios e clientes se baseava principalmente em laços familiares mais distantes. Quanto maior fosse o número de clientes sob a proteção de um patrício, maior era o seu prestígio social e político. Por fim, os plebeus formavam a classe mais baixa, composta por camponeses, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. No período monárquico, os plebeus não possuíam direitos políticos, mesmo que estivessem sujeitos à carga tributária e a obrigações militares.
Era proibido o casamento entre plebeus e patrícios, para evitar a mistura de ambas as classes sociais. No desenho da pirâmide social romana, ainda podemos citar os escravizados romanos, que nesse período não eram tantas pessoas e chegavam a essa condição principalmente por conta de dívidas. Como escravizado, a pessoa não tinha nenhum direito, como o de se casar, se deslocar de um lugar para outro, participar das assembleias e tomar decisões. Diferentemente de muitas cidades-estado gregas, as mulheres romanas durante a monarquia tinham direito de possuir propriedade, de serem educadas e de participarem mais ativamente de atividades sociais, como os banquetes e as campanhas eleitorais. Com a morte do rei Túlio Hostílio, os romanos elegeram o sabino Ancomárcio, um personagem pacífico e religioso. Ele era neto de Numa Pompílio, e assim como seu avô, ele apenas estendeu os limites de Roma, lutando em defesa dos territórios romanos quando foi preciso. Durante o seu reinado, ele fortificou o Monte Janículo, também construindo a primeira ponte de Roma, a Ponte Sublícia, assim como a primeira prisão romana, a prisão Mamertina. A extensão da cidade de Roma foi aumentada devido à diplomacia exercida por Anco, permitindo a união pacífica de várias aldeias menores através de alianças. Graças a esse método, ele conseguiu o controle dos latinos, garantindo assim a estabilidade política dentro de Roma. Mesmo assim, temos o início de conflitos entre romanos e latinos durante o seu reinado. Após 24 anos como rei, morreu possivelmente de forma natural, assim como seu avô, sendo o último dos reis latinos e sabinos de Roma, abrindo espaço para a dinastia de um novo povo em Roma, os etruscos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a formação da monarquia romana, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reinado, política, elites, alianças, violência e machismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Silêncio, Lucrécia. Eu sou o 6º Tarquínio e tenho a espada na mão. Se disseres uma palavra, morrerás. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram registradas por um historiador romano chamado Tito Lívio e fala a respeito de um diálogo entre 6º Tarquínio e uma jovem chamada Lucrécia. 6º Tarquínio era o filho do último rei de Roma, e essa frase tem relação direta com o fato dele ter sido o último rei. Mas antes de eu explicar como que isso aconteceu, eu preciso te contar sobre um órgão político extremamente importante para compreendermos a monarquia romana, o Senado. O termo latino senatus significa homem velho. Portanto, Senado significa literalmente Conselho de Anciãos. Quando as primeiras famílias se reuniram para formar Roma, os patriarcas dos clãs principais foram selecionados para participar de um conselho de anciãos, o que viria a ser mais tarde o Senado. Com o tempo, eles reconheceram a necessidade de um único líder, levando a eleger um rei e investir nele o seu poder soberano. Quando o rei morria, o poder seria naturalmente revertido para eles. O Senado tinha 3 responsabilidades principais. Ele funcionava como repositório para o poder executivo, como conselheiro do rei e como órgão que criava as leis de Roma. Durante a monarquia, a mais importante função do Senado foi a de selecionar novos reis. O período entre a morte de um rei e a eleição de um próximo era conhecido como interregno,
Quando um rei morria, um membro do Senado indicava um candidato para substituí-lo. No primeiro interregno, ocorrido após a suposta morte de Rômulo, o Senado, que então era composto por 100 homens, se dividiu em 10 grupos até que o novo rei foi aclamado. Após o Senado dar a sua aprovação inicial ao candidato, ele era formalmente eleito pelo povo e, em seguida, receberia a aprovação final do Senado. Assim, apesar do rei ser oficialmente eleito pelo povo, efetivamente a decisão era do Senado. O papel mais importante do Senado, além das eleições do rei, era o de conselho consultivo do rei. Apesar do rei não estar limitado pelo conselho senatorial, o crescente prestígio do Senado fez o seu conselho cada vez mais influente. Tecnicamente, o Senado poderia fazer leis, apesar de que seria incorreto ver os decretos do Senado como legislação no sentido moderno. Apenas o rei poderia decretar novas leis, mesmo que muitas vezes o Senado entrasse no processo também. Uma outra instituição importante foram as Assembleias Legislativas, sendo que uma delas foi a Assembleia das Cúrias, que possuía apenas direito de ratificar simbolicamente decretos emitidos pelo rei. A Assembleia das Cúrias foi a única assembleia popular com algum significado político durante a monarquia romana. O rei presidia a Assembleia e submetia decretos para a Assembleia autorizar. Um senador presidia a Assembleia durante os períodos intercalares entre os reis. Um outro órgão criado na monarquia foi a magistratura, que pode ser traduzido como cargos públicos em Roma. A principal magistratura era exercida pelo rei. Ele era o chefe executivo, sumo sacerdote, chefe legislador, juiz supremo e comandante em chefe do exército. Quando começava uma guerra, ele tinha a competência exclusiva para organizar as tropas, selecionar líderes para o exército e conduzir a campanha como bem entendesse. Ele controlava todos os bens em poder do Estado, tinha a competência exclusiva para dividir as terras e os espólios de guerra. Ele era o principal representante da cidade na relação com os deuses ou com os líderes de outras comunidades e podia decretar unilateralmente qualquer nova lei. Enquanto o rei podia declarar guerra, ele normalmente preferia ter essas declarações ratificadas pela Assembleia Popular. Além disso, ele não decidia questões que tratavam do direito familiar romano. Antes, deixava a Assembleia Popular decidir essas questões. Enquanto o rei tinha poder absoluto sobre os julgamentos criminais e civis, provavelmente ele só atuou em processos em seu estágio inicial, encaminhando o caso em seguida para um dos seus assistentes para decisão. Às vezes, ele apresentava os seus decretos tanto à Assembleia Popular quanto ao Senado. O rei escolhia vários oficiais para ajudá-lo e concedia os seus poderes. Quando o rei deixava a cidade, um prefeito urbano conhecido como edil presidia a cidade em seu lugar. O rei também tinha 2 questores, que eram assistentes gerais envolvendo finanças. Foi nesse contexto político e social que os reis de Roma governaram essa civilização que se desenvolveu na Península Itálica. Após a morte de Anco, Tarquínio Prisco foi o 5º rei de Roma e o primeiro de origem etrusca a assumir o trono. Ao ascender ao trono, ele combateu em várias guerras vitoriosas contra sabinos e até contra outros etruscos, dobrando o tamanho de Roma e obtendo grandes tesouros para a cidade. Uma de suas primeiras reformas foi adicionar 100 novos membros ao Senado, precedentes de tribos etruscas conquistadas, fortalecendo políticos que tinham a mesma linhagem que ele. Dessa forma, o número de senadores chegou a quase 300. Ele também ampliou o exército, duplicando o número de soldados. Tarquínio Prisco utilizou as riquezas obtidas em vitórias em suas campanhas militares para construir grandes monumentos em Roma, dos quais se destacam o grande sistema de esgoto na cidade, o Fórum Romano e o Circo Máximo, um grande estádio que abrigava alguns eventos públicos. Tarquínio foi assassinado após 38 anos de reinado, pelos filhos do seu predecessor, Anco Márcio. O próximo rei romano foi Sérvio Túlio, que também era de origem etrusca, e assumiu Roma no ano 578 a.C. Foi Sérvio quem construiu as primeiras muralhas em Roma.
Ele introduziu novas táticas militares aos moldes etruscos e gregos e se empenhou em tornar o exército romano mais disciplinado, composto de infantaria pesada. No âmbito social, ele desenvolveu uma nova constituição para os romanos, com maior atenção às classes mais baixas. Ele instituiu o primeiro censo da história, dividindo a população de Roma em 5 classes censitárias, criando também a Assembleia das Centúrias. Ele utilizou também o censo para dividir a cidade em 4 tribos urbanas, baseadas em sua localização espacial dentro da cidade. E o restante do território romano em 16 tribos rurais, estabelecendo a Assembleia Tribal. O grande reinado de 44 anos de Sérvio Túlio terminou com seu assassinato em uma conspiração feito pela sua própria filha, Túlia, e o seu marido Tarquínio, o sucessor do trono. Tarquínio, também chamado de Tarquínio o Soberbo, era de origem etrusca e chegou ao trono em um período bastante complicado, internamente falando. Daquilo que nós temos em documentos mais passíveis de serem analisados historicamente, podemos dizer que a monarquia romana vai ser centralizada na figura dos etruscos. Provavelmente por terem um exército mais forte em relação aos outros povos, quando rolou a unificação, foram eles que se colocaram no poder. Se os etruscos colocaram como elite militar, os latinos foram os que melhor se apossaram das terras e criaram uma espécie de elite econômica, pois eram eles que detinham as maiores quantidades de terra, aquele grupo que chamamos de patrício, lembra? Cada rei etrusco que se sentava no poder tentava de qualquer forma limitar a influência política dos latinos, e às vezes até tinham conflitos pelas suas terras. Os patrícios, por outro lado, buscavam formas de tentar fazer com que a monarquia etrusca deixasse de representar um risco a eles. Na verdade, a questão das terras passou a ser um tema bem delicado na Península Itálica. A origem dessas disputas está na formação da própria monarquia romana. Quando os povos começaram a migrar e se sedentarizar na Península Itálica, eles foram escolhendo regiões específicas para ficar. Com o tempo e com o crescimento de Roma, o acesso à terra ficou mais restrito, gerando diversos conflitos. Tarquínio o Soberbo governou em um momento em que essas tensões estavam bem exaltadas. Inclusive, Tarquínio queria diminuir a influência do Senado romano, que estava tentando limitar os seus poderes. De acordo com alguns historiadores, Tarquínio até organizou uma espécie de golpe contra o Senado. Porém, um crime mudou a sua história e a história de Roma. De acordo com o historiador Tito Livio, um grupo de jovens romanos estava se divertindo enquanto lutavam em uma cidade chamada Árdea. Uma noite, enquanto estavam bêbados, passaram a competir para ver quem tinha melhor esposa. Um deles, Lúcio Tarquino Colatino, sugeriu que eles deveriam simplesmente voltar para casa e inspecionar as suas esposas. Na opinião do Lúcio, isso daria uma vantagem a ele, pois acreditava que a sua companheira estaria o esperando, o que de fato ficou provado, enquanto as esposas dos seus amigos aproveitaram a ausência dos maridos para irem a uma festividade. Lucrécia, esposa do Lúcio, decide então fazer um jantar para os amigos do Lúcio, e entre os convidados está o príncipe de Roma, Sexto Tarquínio, o filho do rei Tarquínio o Soberbo. Durante o jantar, ele se interessou sexualmente por Lucrécia e poucas noites depois voltou à casa dela. Após ter sido gentilmente recebido, ele foi até o quarto de Lucrécia e exigiu que ela fizesse sexo com ele e a ameaçou com uma faca. Quando viu que a simples ameaça de morte não a convenceria a ceder, Tarquínio passou a explorar o medo dela de uma desonra. Ele ameaçou matá-la e assassinar também um escravo para que ficasse a impressão de que ela havia sido flagrada no adultério. Quando a notícia dessa violência chegou ao Senado e às ruas de Roma, os patrícios perceberam que era uma boa oportunidade de derrubar o rei Tarquínio, que há algum tempo já estava em uma queda de braço com os políticos. O estupro de Lucrécia chocou o povo e o exército romanos, que, liderados por Lúcio Júnior Bruto, exilaram Tarquínio o Soberbo e os seus filhos. Quando o rei foi expulso de Roma, o Senado declarou a extinção do regime monárquico, e o ano 509 a.C. marcou o início da República Romana, dando origem a um dos períodos mais prósperos e conflituosos da história de Roma. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama Roma Antiga.
o segundo se chama Império Romano e o terceiro se chama Mitologia Grega. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história da monarquia romana, estamos diante da origem de uma das civilizações mais importantes da história. Segundo a lenda, Roma foi fundada por Rômulo, o primeiro rei, após matar o seu irmão gêmeo, Remo. Ao todo, foram 7 reis, sendo os mais conhecidos o próprio Rômulo, Numa Pompílio e Tarquínio o Soberbo. Rômulo foi importante pela criação da cidade e a formação do exército, enquanto Numa Pompílio, o seu sucessor, focou nas instituições religiosas, consolidando os rituais e o calendário romano. Tarquínio o Soberbo foi o último rei, governando de maneira tirânica, o que gerou grande insatisfação entre os romanos. O rei era escolhido pelo Senado, composto por chefes das principais famílias romanas. Os reis tinham poder militar, religioso e judicial, mas a sua autoridade não era absoluta, pois dependia da aprovação do Senado e do povo em determinadas situações e períodos. O fim da monarquia ocorreu quando os romanos, revoltados com os abusos de Tarquínio o Soberbo, aproveitaram um crime cometido pelo seu filho para iniciarem uma revolta e afastá-lo do governo, dando início à República Romana, período marcado também por guerras e por brigas familiares, envolvendo Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra e muitos outros. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Make your next move with American Express Business Platinum. You'll get 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy access to the American Express Global Lounge Collection. And with the welcome offer of 150,000 points, your business can soar to all new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!